E aí, tudo pronto? Podemos começar? Vamos lá então. A abertura já tá rodando aqui. Musiquinha tocando, vídeo doido. Vamos desligar a musiquinha. Olá, Cláudio Soares aqui com você. Mais uma aula trazida pela BMedia Class aqui para o nosso link da bio. Completando a nossa 13ª aula. São 14 na verdade, mas tem uma aula que eu batizei de aula 0, então na contagem numeral completa são 14, só que na contagem aqui, né, tirando a aula 0, essa aqui é a 13ª que eu quis trazer para vocês. Essa aula de hoje, ela é bem interessante e eu acho que você vai ter muito proveito aí se você aplicar o que a gente vai aprender hoje nessa aula. Essas aulas elas ficam aqui na bio e elas fazem parte de um módulo que ele é compartilhado, ele é um módulo que ele é aberto para quem não é aluno da escola, e para quem é aluno da escola, essas aulas ficam organizadas lá dentro desse módulo, que é o módulo Aulas da Bio, junto com os outros módulos, que são os módulos que compõem o programa completo da BMedia Class, para que você coloque o digital do seu negócio em novos patamares. Então, nesse programa você tem acesso a todos os blocos que vão fazer parte das habilidades digitais que você precisa desenvolver. Então não é somente um lugar onde você vai aprender só sobre o Instagram ou só sobre o Canva. Você vai aprender um conjunto de habilidades que elas juntas vão fazer você voar aí com o digital do seu negócio. E a gente espera que você curta essa aula e que a gente possa ter você como aluno lá dentro da plataforma. Aqui junto mesmo da aula, aqui no link da bio, tem o cadastrinho para você entrar na lista e ser avisado quando as inscrições estiverem abertas para que você possa ser assinante. Então vamos lá! Reels feios também fazem números bonitos. Vamos mudar aqui minha câmera pequenininha para a direita aqui. O que eu quero trazer hoje com essa aula aqui? Quem me segue aí no dia a dia sabe que eu vivo fazendo testes e aqui na minha conta é um grande laboratório de experimentos, porque eu só posso ensinar o que eu realmente aplico e comprovo que funciona. E eu venho observando, né, já há algum tempo aí diversos criadores de conteúdo de vários nichos que eu acompanho, e tem um modelo de Reels que tem funcionado muito bem para muita gente, e eu passei a usar também. Eu não inventei esse modelo, eu acho que eu consegui o que eu consegui fazer foi dar uma aprimorada na maneira de produzir de forma mais otimizada, e vocês já vão entender esse processo que eu vou explicar. Então deixa eu mudar aqui meu slide. Sair do fundinho aqui. Trocando o slide. Troca, meu filho, mais rápido. O povo tem pressa, Aí. Então vamos entender o que são, né, esses Reels feios, né? Eu coloquei um resumo aqui bem prático, né? Basicamente são Reels que usam recursos mínimos para serem criados. O que eu quero dizer com isso? São Reels que geralmente são feitos usando só as ferramentas do Story, usando print de tela ou escrevendo em cima de um vídeo, e todos têm uma cena só. Essa característica ela é a principal. Ele não é um Reels, não é um Reel padrão, onde você tem um roteiro com várias cenas, o gancho da abertura, daí o miolo com o desenvolvimento, depois um final com uma CTA. Não, ele não tem nada disso, ele é é quase como se ele fosse uma foto, e essa foto tá tudo ali. Você não tem que... ou na legenda tem um complemento, mas é o que está na imagem e é o que está na legenda. Então isso faz o teu Reels... Esse batismo de Reels feio é meu mesmo, tá? Então se alguém mais começar a usar esse termo por aí, você já sabe que você viu primeiro aqui e que fui eu que criei essa nomenclatura super técnica e super profissional. Mas os Reels feios, eles têm um poder muito interessante. Então, vamos olhar aqui
a próxima parte. E nós vamos construir junto, tá? Então fica até o final da aula, porque nós vamos construir junto. Eu tô com o meu celular compartilhado aqui na tela e ele vai aparecer aqui para vocês e a gente vai fazer junto para entender como é que constrói. Aqui é uma parte muito importante, é a vantagem dos Reels feios. E eu digo para você, ele só tem vantagens, tá? Não é para você usar só ele, você vai fazer um mix, né, de estilos e de formatos e você vai ter o Reel feio como um reforço de alcance, um reforço de presença, que às vezes você está ali muito na correria e não dá tempo de produzir um vídeo complexo, cheio de efeito e cheio de cena e transições e tal, porque a gente sabe que isso demora mais, é legal pra caramba, funciona também, mas ele tem um custo de produção, que é o seu tempo, que acaba sendo mais elevado. Então, a grande vantagem, produção ultra simples. Por que a produção ultra simples ela representa uma grande vantagem para a gente? Porque ela permite você ter escala. E você não vai ficar fazendo um só, você vai fazer um e dali um mês fazer outro. Não, você consegue fazer vários até por dia. Então você tem um aumento de escala que é fenomenal. E você vai depender somente de recursos nativos. Você não precisa abrir outras ferramentas para construir. Você pode também construir esse estilo em outros, por exemplo, construir dentro do Canva, tem lá inclusive dá até para você templatear isso para você mesmo e você ter isso como se fosse uma fazendinha de Reels super simples de uma cena só dentro de um único arquivo e você vai soltando eles ali como mini vídeos dentro da sua conta. Tirando vantagem, inclusive, de que quando você publica esses mini vídeos, eles já vão também para a aba do Reels, porque agora todos os vídeos que você publicar, eles vão para o Reels, e aí você tira proveito desse formato que tem uma entrega um pouco mais generosa que os outros formatos. Mas você também vai descobrir, se você estiver fazendo um bom mix de criação de formatos variados, você vai descobrir que quando você tem, por exemplo, um bom carrossel, que agrega valor para as pessoas, esse carrossel também ele anda muito longe, ele acaba sendo entregue para muita gente dentro e fora da sua conta. A outra vantagem é o menor tempo possível de criação. Eu sempre gosto de frisar que a gente tem que ter esse balanceamento do tempo de produção das coisas. Eu posso ter materiais complexos, mais sofisticados, mas eu preciso ter, para que o meu fluxo criativo funcione bem, eu preciso ter materiais que sejam super simples e rápidos, para que eu tenha quantidade, porque quantidade faz diferença. Você precisa colocar mais materiais na rua para testar formatos aqui mesmo no orgânico, no grátis, né, que custa muito pouco para a gente fazer testes, para que aí você possa, seguindo aquela metodologia dos posts campeões, que você possa retirar os posts que são os que têm a melhor performance e aí você dá um outro tratamento para eles, seja refazendo esses materiais, refazendo esses temas e daí colocando esses materiais em uma pista de mídia paga para que ele possa ter um alcance muito mais generoso do que somente o alcance orgânico, que ele tem uma curva de subida e ele tende a depois dar uma estacionada e desce essa entrega. Então chega uma hora que o teu material ele meio que para de entregar ou entrega muito devagar. E outra vantagem, que é um outro conceito que eu gosto de trazer sempre aqui pra gente, que é o empilhamento de alcance geral. O que é essa parte do empilhamento de alcance geral? Significa que cada material que você fizer, ele vai ter um potencial ali de alcance de uma parcela de pessoas dentro e fora da sua conta. Só que se você fizer só um material, ele vai ter vai dar uma subidinha ali no alcance e aí vai dar aquela caidinha com o passar do tempo. Só que se você não fizer outro logo em seguida, o teu alcance vai ficar meio dentro daquela linha ali. Então, quando você vai empilhando vários materiais dentro de uma linha do tempo e isso vai sendo entregue para as pessoas de maneira recorrente, você aumenta o seu alcance geral da sua conta, ou seja, você passa a depender cada vez menos do número interno de seguidores da conta, porque à medida que os materiais você vai melhorando o processo e vai acertando mais o tipo de tema que toca as pessoas e que faz com que as pessoas reajam mais. Reagir mais, o que é? É assistir, é salvar, é mandar para outras pessoas. E isso vai aumentando o número de pessoas
fora, né, dos seus seguidores também. Então você vai empilhando esse alcance. Então se você vem fazendo o que eu já falo aí há um tempão, sobre acompanhar as suas métricas e olhar essas métricas regularmente, toda semana, eu olho todo dia, porque eu gosto de sentir como é que os números estão flutuando. Você pode olhar uma vez por semana e ver o que aconteceu. Ele sempre dá pra gente um retrovisor de 30 dias. Então ele fala, nos últimos 30 dias aconteceu tal coisa. Por exemplo, a minha conta nos últimos 30 dias alcançou 157 mil pessoas. E quando eu olho, eu entro nas métricas para olhar os detalhes, né, desse alcance, o que eu encontro lá dentro? Eu encontro que uma parte desse alcance vem da mídia paga, hoje está uma parte menor, e uma parte dali mais ou menos deve estar batendo uns 70% mais ou menos desse alcance de pessoas variadas, vem do trabalho orgânico e dessa frequência, dessa alta frequência que eu tenho de publicações. E isso no último mês foi muito potencializado pelo Reels Feio, porque o Reels Feio fez com que os meus materiais fossem para muitas pessoas, dentro e fora da conta. Então, se eu tenho 25 mil seguidores e a minha conta alcançou 157 mil pessoas, olha que interessante, que multiplicação muito legal desse alcance quando eu faço esse empilhamento. E esse empilhamento, ele pode ser muito potencializado quando você tem esses Reels Feio trabalhando para você. Eu vou te mostrar aqui uns números e você vai ter uma ideia bem interessante de como é que a coisa pode ficar legal. Ó. Então eu fiz mais ou menos uns 30, tá? Uns 30. Não chega a dar um por dia, porque teve dia que eu não fiz e teve dia que eu fiz vários. Então na média deu um por dia. Então, mas eu fiz ali uns 30 nos últimos tempos. E somente esses 30 tiveram ali, já tá mais, tá? É que eu não atualizei essa conta. Quando eu puxei essa conta tinha batido 97.743, mas teve vídeo que já num dia pro outro aumentou mais de 1.000 visualizações a mais do que ele já tinha. O vídeo estava lá com 5 mil, foi para 6 mil e pouco. Aí eu olhei agora há pouco, tá com 7 mil aqui, até se eu olhar aqui. Depois eu vou mostrar na aba para vocês aqui, vocês vão poder ver junto comigo aqui a realidade do que eu estou falando. Então teve um aqui que já está com 7.684 e outro com 5.600. Não, esse 5.000 não conta como Reels Feio, esse é remix. Esse é outra coisa. Quando eu falo de fazer mix de conteúdo, né, você tem aí a soma dos outros materiais também. Então essas visualizações que eu estou falando aqui, elas são as visualizações que foram geradas somente com esse conjunto de Reels Feios. Não estou nem falando do resto, tem muito mais. Né, se eu somar o resto, tem muito mais. Porque se o alcance está em 157 mil pessoas, se você bater aí que mais ou menos uma visualização equivale a uma pessoa, mesmo que tenha gente que visualiza mais de uma vez. Ah, e eu lembrei de um negócio que... Nossa, eu estava quase esquecendo aqui. Deixa eu voltar aqui um tiquinho só. Um slide, aqui ó, da parte de produção, tá? Além disso, tem um outro negócio, vocês vão produzir esses vídeos, eu vou mostrar depois, tá? Mas eu vou frisar bem isso aqui para que você não esqueça. Quando você for fazer o teu Reel Feio, você não vai fazer ele com 15 segundos, tá? Esse é um dos truques que ajuda ele a ser melhor distribuído, acima de uma média. Porque se você pensar que ele é um vídeo que ele não tem um super apelo visual, porque não é uma cena fantástica, ele é um vídeo que tem informações mais densas que o normal, ele contraria todo o fundamento, né, do vídeo bonito, com o visual legal para atrair as pessoas. Então você vai... Mesmo mesmo que você puxe ele, você vai ver, a gente vai fazer junto, mesmo quando você puxe ele para dentro lá do editor do Reels, você vai cortar o tempo dele para mais ou menos uns 5 segundos, tá? Você não vai fazer ele muito maior que isso, não. 5 segundos, 6 ali, dependendo o áudio que você quiser usar. Dá para fazer sem áudio também, eu fiz teste sem áudio, também rodou sem áudio. É muito doido, tá? Então, assim, ele não depende de áudio, ele não depende de nada, ele depende somente de uma cena, com uma informação que as pessoas queiram ver, com uma informação que as pessoas
vão ter interesse, e essa duração curta faz o sistema entender que as pessoas estão assistindo o teu vídeo inteiro, porque você vai ter ali uma informação que ela é muito maior o tempo que ela precisa para consumir do que a duração do vídeo. Então ele obriga, sem nem a pessoa perceber, ela vai assistir o vídeo às vezes 1, 2, 3 vezes para poder consumir a tua informação. Então agora a gente vai fazer junto aqui, eu vou trocar a minha câmera para a câmera onde a gente vai estar dentro do celular. Vamos entrar aqui no meu celular, celular mais câmera, trocando de cena, aqui, pronto, agora estamos aqui dentro do meu celular, onde a gente vai poder ver como que a coisa funciona e a gente vai poder fazer junto. Eu vou até subir o OBS aqui para ficar mais alto aqui, eu olhando mais, opa, eu ficar com uma visão melhor e eu ficar olhando mais para a câmera e não olhando tanto para baixo aqui. Então aqui vocês estão vendo, estamos dentro do meu Instagram, tá? Dentro da minha conta aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, tá aqui, ó, não é mentira não, ó, alcance. Vamos olhar alguns números rápidos aqui comigo antes a gente, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, olha como o alcance oscila. Então isso aqui os dias que eu produzo mais, o alcance vai dar uma disparada. Os dias que eu tô muito ocupado, não tô conseguindo produzir, porque esse tipo de material é meio complicado para você agendar. Carrossel você consegue agendar, então se você fizer lá 30 carrosséis e quiser soltar um por dia, você agenda lá no gerenciador lá do Meta Business Suite, e aí você solta ali, ó, solta um carrossel por dia tranquilamente. Eu tô checando aqui se não tá dando problema no frame rate, que ele tá caindo um pouco o frame rate, que é a quantidade de quadros que ele grava. Então às vezes o vídeo depois no final gravado ele pode dar umas micro travadinhas, que é muita coisa, né? É vídeo rodando ao fundo, é vídeo da câmera um por cima do outro, ou o vídeo do celular entrando aqui, e às vezes a máquina sofre um pouco aqui. Então vamos lá, voltando aqui. Então você tem esse empilhamento de alcance que faz ali esse nosso alcance de 157 mil pessoas. Deixa eu botar aqui essa página por cima. Que faz ali esse alcance de 157 mil pessoas. E a gente consegue olhar, quando eu entro aqui no gráfico, se você nunca entrou nos teus insights, faça isso. Então eu consigo olhar aqui a quantidade de contas alcançadas e aqui as cidades em que a conta está. E aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, é muito importante, ó, porque nesse gráfico eu vejo quantos seguidores eu impactei dentro do período. Eu impactei 18.800 seguidores dos 25 mil, porque quando você aumenta a sua frequência de entrega, essa é um dos poderes do Reel feio, que ele te dá quantidade, te dá escala, você consegue ter mais oportunidade de encontrar os seus seguidores online. Pense que, diferente da gente que produz e está o tempo todo conectado, o tempo todo mexendo, as pessoas não têm esse mesmo envolvimento digital. As pessoas, que eu digo, os consumidores em geral, na média as pessoas sim, passam muito tempo conectadas, mas elas nem sempre estão todos os dias disponíveis. Então, por isso que quando você mantém uma regularidade de publicações, isso se você não tem um trabalho de mídia paga em paralelo, que agora a gente consegue fazer ainda isso é uma outra aula, anunciar para dentro dos seguidores com um recurso novo que foi liberado há pouco tempo para a gente. Então agora a gente consegue fazer anúncio para dentro de casa. Então até então você alcança os seus seguidores postando e fazendo que organicamente o sistema entregue para uma parcela deles. Então eu consegui, dentro desses 30 dias, entregar para 18 mil. Só que eu entreguei também para 138 mil que não eram seguidores. E grande parte desse processo veio dos Reels. Aqui, tá vendo? 94 mil pessoas alcançadas vieram do Reels. Então lembra que eu passei aquele número lá de 92 mil e poucas pessoas lá? 92 mil e poucas visualizações? Lá dentro daquelas visualizações dos Reels feios que eu puxei aqui das métricas, tem
também essas 94 mil pessoas, mais outros materiais. E tem as publicações. O que ele considera publicações? Geralmente são as coisas que não são Reels, tá? Mesmo quando o Reel vai pro feed, quando você pede as métricas, ele não mostra o Reel como sendo publicação. Então são os carrosséis, são as coisas que você faz que não são vídeo, tá? Geralmente o carrossel, uma foto solta que você publicou. Ó, e o meu story alcançou 4.701 pessoas. O meu story ele tem um probleminha de alcance meio triste, assim, mas tudo bem, é o que temos e vamos com ele, assim mesmo. E olha só, lembra que eu falei que era uns 70% que era orgânico? Ó, somente 27% desse alcance foi feito com suporte de mídia, que eu mantenho uma mídiazinha que eu vou calibrando para mais ou para menos, de acordo com o período. Agora eu vou fazer uns novos testes e daqui a pouco eu vou ter uma outra fase de mídia, onde eu vou ter uma pressão maior de mídia, porque eu vou entrar numa fase de remarketing mais pesado com as pessoas que interagem com os conteúdos, que consomem, porque eu vou fazer a oferta do Bimedia Class para elas de uma maneira mais direta, né? Já com página de venda, que ela vai entrar e decidir se quer virar assinante ou não. Então vai ter uma outra camada de anúncio rodando daqui a pouco aí. Vamos voltar aqui para o nosso material e agora vamos ver como é que eu começo o meu... É aqui que vem a parte... Opa, que isso? Tem um cara metendo o dedo ali. Morro de medo de rodar o feed em aula. Vou ficar só na minha home aqui mesmo. Então como é que eu começo? Eu venho aqui, ó. Vou no maisinho ali e peço para fazer um story. Maravilha. Não vou fazer... Eu posso fazer a partir de uma imagem que eu tenho aqui dentro da minha galeria, ou eu vou fazer uma do zero. Ele vai abrir aqui com a câmera, então vocês devem estar me vendo duas vezes aí. Parabéns, né? Estou aparecendo duas vezes, meu fundo verde. Esse fundo verde é o que eu uso para que o OBS me recorte e eu apareça aqui na tela voando com as coisas que eu posso passar atrás de mim. Então eu vou usar o modo criar. O modo criar é esse botãozinho aqui, ó, o A. Eu aperto nele, ele vai fazer um fundo colorido e eu posso escolher que cor que eu quero. Tá? Cinza escuro, laranja. Vou fazer ele de uma cor aqui, laranja, para dar uma contrastada com esse fundo roxo que está atrás da gente aí, ficar melhor no vídeo. Escolhi minha cor, aperto o botão A de novo. Eu não uso esse toque para digitar, eu não escrevo direto na ferramenta criar, eu transformo ela em fundo primeiro, então eu clico na bolinha de gravação, ou de foto ali, né, para que ele transforme esse fundo num fundo do meu story. E esse fundo, se você não quiser, você pode trocar depois, tá? Eu tô repetindo essas coisas mais básicas sobre story, porque eu percebo que muita gente não explora a ferramenta do Story como poderia. E ela é uma excelente ferramenta. Se você quiser usar somente ela para você criar coisas no dia a dia, claro que ela tem um teto, tem um limite, mas aqui dentro você já tem um monte de coisas super legais. Você tem música, você tem GIFs, você tem figurinhas variadas, você tem figurinhas do seu avatar. Então você entra aqui, você tem, ó, olha quantas opções a gente tem. Algumas contas receberam esse botão aqui, ó, obter cotação. Esse botão obter cotação para quem vende coisas é muito legal. Você pode fazer uma oferta dentro dos seus stories e colocar esse botão e a pessoa abre um cadastrinho de contato e cai isso direto para você. Fica aqui numa central de cadastro dentro da conta do Instagram. Então se você tem conta comercial, é possível que esse botão já tenha sido liberado. Mas o que a gente usa aqui para fazer o nosso Reels feio pode ser aqui, ó, a gente pode usar a figurinha do avatar para colocar aqui a gente. Eu vou usar uma figurinha do avatar aqui, ó, vou botar essa aqui, hi. Tá? Vou me aumentar um pouquinho aqui, me colocar aqui no canto. Tá? E eu vou colocar aqui um GIF, porque eu quero que isso aqui possa ser... Esse truque é muito importante, tá? Para você transformar o seu story depois em Reel, lá publicar ele como Reel, você precisa que ele seja vídeo, ou que ele tenha uma timeline interna, invisível que seja. Tem dois jeitos de você fazer isso. Você coloca um GIF, jeito 1, colocamos um GIF.
Eu vou colocar um GIF do cara que eu gosto muito, que é o Chamaco. É um cara que eu uso sempre. É muito legal você ter os seus artistas preferidos aí dentro do GIF, e você faz isso pegando lá no site do GIF ou no aplicativo do GIF, tem uma aba chamada Artistas. Nessa aba você vai selecionar artistas que você acha legais, e aí você vai procurá-los aqui dentro da aba da busca de GIF dentro do Story. E grandes chances de ele aparecer aqui com um conjunto de GIFs autorais para você poder usar. Então eu vou pegar, eu gosto muito do Chamaco, eu vou usar um aqui do Chamaco, vou pegar esse da mãozinha aqui, que eu gosto bastante, e vou colocar a mãozinha aqui em cima. Então você começa a montar o teu layout do teu story, mas já pensando que ele vai depois lá pro Reels. Então aí o que você tem que pensar? Se você for fazer ele escrito, se for fazer texto nele, você vai precisar fazer o seguinte, você vai ter que colocar o teu texto mais para cima. Tá vendo aqui mais ou menos na altura que está a minha cabeça aqui no avatar? É mais ou menos dessa linha para cima. Por quê? Quando ele vai lá pro Reels, aqui fica um monte de coisa aparecendo. Fica o teu nome, se tem efeito, fica aparecendo efeito. Às vezes eles colocam algum aviso aqui dizendo, faça remix, não sei o quê. Aí são coisas que o próprio Instagram coloca e a gente não tem controle sobre isso. E do lado direito vão ficar os botões. E esses botões, eles também eles podem gerar uma sobreposição. Então você tem uma porção bem reduzida aqui que você pode escrever. Então você vai colocar suas informações. Eu vou escrever aqui um texto. Eu gosto dessa fonte o A, tudo maiúsculo aqui, mas eu uso basicamente duas, mas você escolha as que você acha que combinam mais com o teu estilo, com o teu negócio, e use-as repetidamente. Não fique trocando de fonte toda hora, tá? Cada hora uma fonte engraçadinha, isso aqui não, porque isso vai fazer parte da tua insistência visual, essa persistência visual, ela reforça a tua identidade, ela reforça a tua identificação, que as pessoas batem o olho no material e já conseguem entender que aquilo é teu. Então, eu tenho certeza que as pessoas batem o olho em algum material meu e elas conseguem ter uma percepção de que ele é meu, porque eu uso um mesmo tipo de fonte, eu uso essa brincadeira de criar o layout ali com os GIFs juntos, e isso deixa o negócio mais dinâmico. Então você sai de uma mesmo que seja uma tela só, nesse conceito aqui de Reel feio, ele pode ficar mais visualmente atraente. Então outro truque legal, que não é truque, é uma recomendação de design: evite o texto centralizado, porque o texto centralizado, ele é o texto de quem não sabe diagramar nada. Todo mundo que não sabe diagramar alguma coisa com mais critério, deixa o centralizado, que é o mais fácil. Então fica parecendo uma página simples de Word, né, de texto. Isso não é legal. E o texto, geralmente à esquerda, ele já cria para a pessoa uma orientação, cria ali uma linha invisível de organização visual, e isso melhora o impacto visual do seu material, e isso faz com que as pessoas tenham um consumo mais prazeroso visualmente, mesmo que seja inconsciente. Então foca nisso e faça alinhado. Então eu vou colocar aqui, deixa eu tirar meu óculos que eu não estou enxergando, está muito perto aqui. Então vamos escrever aqui, esse é um teste de modelo. Não, assim, eu não vou fazer diferente. Como eu vou publicar isso aqui, vocês vão ver depois lá na. Eu vou escrever assim: precisamos falar sobre Reels feios. Vou colocar fundo para ele ficar com fundo preto. Vou reduzir a mãozinha aqui para ela ficar menorzinha lá no canto. Volto para o texto, alinhado à esquerda. Vou tirar o fundo, deixar ele sem fundo e vou colocar aqui, Gravei uma aula completa
sobre isso. Vai ficar na bio. Veja lá. Aqui eu vou até trocar de fonte, vou fazer a minha fonte secundária, que é a fonte para texto. Ó. Gravei uma aula completa sobre isso, que é uma fonte que eu acho que ela fica mais legal para parágrafo. Aí eu vou colocar aqui, vou reduzir um pouquinho, alinhar aqui, pronto. Deixa esses respiros, tá? Se você precisar se você tiver muito material, se você tiver muita coisa para contar, não tem problema, mas vai dando uma organizada. Então, ó, como eu coloquei o gifzinho, ele já vai virar um vídeo curtinho, eu não preciso botar uma música se eu não quiser, mas eu vou botar uma música aqui, vou colocar uma musiquinha, fazer o... Não, peraí, não, isso aqui não, pergunta não, sai daqui, pergunta. Vou colocar uma musiquinha, música. Ele vai me dar umas sugestões aqui, eu vou escolher uma. Quando eu coloco a música, ó, ficou doidão, tá vendo? Ó. Ficou maluco. Ó, talvez eu tenha que reiniciar o Instagram, mas eu não vou conseguir agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma da... Pegar uma da Katy Perry aqui. Bota a música aqui. Pronto. Botei a música e eu vou sair e vou salvar como rascunho, tá? Salvar rascunho. Pronto, salvei rascunho. Depois que eu faço o material, sai daí, cara. Tá xingando o povo. Depois que eu faço o material, eu venho aqui, ó, publicar. Depois que eu já estou publicado, tá? Já estou com o material rodando, eu venho aqui, ó, publicar. Compartilhar como publicação. Então esse material ele já está em videozinho. Ele vai, fazendo de conta que você já fez, né? Ele vai aparecer aqui, ó, na publicação normal, como se fosse, e você vai dar a seta para ir para frente. Quando você der a seta para avançar, tá vendo que ele já te joga direto dentro do editor do Reels, e aqui você faz a festa. E aqui você vai cortar o tempo, ó. Então eu vou mexer no cortar aqui, ó. Ele está com 13, mas eu quero ele bem curtinho, porque eu quero que as pessoas leiam ele. Então eu vou fazer ele com 5 segundos. Então eu dou aqui, ó, concluir, 5 segundos. Aí eu posso colocar mais uma informação, se eu achar que é prudente eu escrever mais alguma coisa. Posso colocar efeito, porque agora eu estou dentro do editor do Reels. Tá vendo o tempo que leva para você fazer lá? Faz teu story. 24 horas depois, o teu story iria desaparecer. E ia sumir um tempo no espaço e você ficaria com esse material perdido por aí. Então quando você reaproveita esse Reel feio e você coloca ele para rodar na sua timeline, e se ele tem informação que as pessoas vão gostar, a questão aqui não é viralizar, tá? Nem perca tempo buscando isso. É levar um material mais denso mesmo. Ele é um material que ele não é fácil de consumir. Você está fazendo um filtro de atenção e de interesse das pessoas. Você está tirando quem só quer o vídeo engraçadinho, rapidinho, que não tem informação, não tem densidade, e você está trocando isso por um material onde você tem mais profundidade na informação, mas ele é uma tela só, e aí você pode explorar isso dentro do seu nicho, de acordo com as informações que você tem para trabalhar, da maneira que você quiser. Então você tem possíveis resultados assim, ó. Tem material que eu coloquei, que por exemplo, esse aqui eu achei que não ia dar nada, sabe? Ele deu... Deixa eu tirar o som aqui. E ele deu... já está indo para 8.000 visualizações quase, esse aqui. E o que ele tem de mais? Vamos olhar ele aqui. O que ele tem de mais? Ele tem textão, então ele contraria tudo que parece que é a regra do jogo. Ele tem textão, ele tem GIFs, 4 GIFs dentro dele, GIFs que eu misturei ali, uns nonsense e outros que são parte da ilustração do texto. Ele tem informações, tem 2 informações ali, né? Uma dizendo que agora tem essa função nova, e tem uma outra informação dizendo, onde eu faço um complemento,
que é a galera que comprou seguidor. Por exemplo, o cara que comprou seguidor e tem e liberou essa função nova para ele anunciar para dentro da sua base, não serve para nada. Você vai anunciar para um monte de zumbi, que é o que eu coloquei aqui. Então ele tem uma informação útil, ele tem aqui uma opinião minha sobre essa função nova. Então vamos olhar aqui os insights. Ó. Aqui é outra coisa importante, tá? Quando você vai analisando quase que em tempo real o que está acontecendo. Ó. Vamos ver os insights desse último reel feio que eu botei aqui. E esse nem é o que tem mais visualização não, tá? Esse é um dos... O que eu percebi aqui, ó? Que eu consegui, nesse formato, trazer para dentro dele um comportamento que eu tenho nos carrosséis. Que é um comportamento onde as pessoas compartilham, onde as pessoas salvam e onde elas assistem o material. Então vamos ver aqui, ó, o número de pessoas alcançadas. Ó. Então esse contas com engajamento são as pessoas que fizeram algum tipo de ação em cima do material. E o contas alcançadas são as pessoas que receberam e o número de visualizações. Então 7.545 pessoas receberam e não fizeram nada mais além de olhar. Só que se você olhar o número de pessoas alcançadas versus o número de plays que teve o material, ele teve mais visualizações do que o número de pessoas alcançadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que muita gente viu o material rodando até o final e viu mais de uma vez. Ou seja, parou para ler, parou para consumir. Então esse comportamento aqui é muito importante você monitorar dentro do seu, quando você começar a fazer também. E não vai ser no primeiro que você vai fazer e vai acertar a mão e vai sair funcionando. Pode levar várias edições porque você vai acertando o tom da conversa, você vai acertando a maneira que você usa. Então tem outros, tá vendo como o tema faz diferença? Então, por exemplo, quando eu converti uma resposta de caixinha em vídeo, ela teve um interesse menor. Por que ela teve um interesse menor? Porque esse assunto, métricas, eu sei que ele interessa para menos gente, mas ele é um assunto muito importante, esse assunto sobre métricas. Como eu não quero falar somente com quem está na superfície do jogo e não está olhando ainda para as coisas sérias, para coisas de negócio, eu faço esse balanceamento dentro do meu funil de conteúdo para que eu tenha um material que eu sei que ele vai voar menos, mas eu preciso que as pessoas que estão mais interessadas no jogo, que estão com mais vontade de fazer a coisa completa e a coisa para negócio mesmo, eu preciso que elas vejam esses temas e isso vai adicionando uma visão mais ampla e mais detalhada para elas. Outro que eu fiz, que eu tinha certeza que também não ia fazer sucesso, por exemplo, esse aqui eu tinha certeza que não ia fazer sucesso e fez, tá? Mas tinha uns que, esse aqui, ó, esse evite textos, tá? Porque aqui o que eu percebo, assim, quase sempre que eu venho com alguma coisa mais irônica, assim, as pessoas não todo mundo, claro, mas muita gente não clica, né, não conecta e passa reto. Então, talvez a pessoa tenha visto evite textos e nem leu o resto e foi embora. Porque texto é uma coisa que não atrai as pessoas. Não texto que eu digo, o texto funciona, tá? O que eu quero dizer assim, o tema, texto, não é uma coisa que atrai a maioria das pessoas. Só que quem está aqui a negócio, quem está aqui a trabalho, tem que entender que texto faz parte do jogo. Porque é no texto que você chega num nível mais profundo de contato, de consciência e nessa densidade de informação que você só vai conseguir passar, seja com texto, um vídeo mais longo, pode ser o texto do vídeo que você está falando, né, explicando algo de maneira mais longa. Por exemplo, uma aula dessa é um conteúdo mais denso e eu sei que a maioria dos 25 mil seguidores não vai assistir essa aula. Mas eu sei que as pessoas que estão realmente interessadas em fazer uma mudança, em usar o potencial comercial do digital para os seus negócios, vão assistir essa aula e vão sair dessa aula com a cabeça expandida. E é esse o objetivo de cada aula dessa da Bill. Então aqui eu falo que se você não quiser vender, não quiser aprofundar e tal, é um tom mais irônico assim. Mas e aí eu dou uma dica muito importante dentro desse carrossel, que é onde eu falo da importância de você usar o texto. Então se você olhar minhas legendas, grande parte delas são mais longas, a maior parte das minhas legendas são mais longas do que os vídeos
quase todos os materiais que eu publico têm legendas longas. Por quê? Porque elas têm um papel que é seguir nessa doutrinação, nessa explicação, nesse adensamento de relacionamento e de informação que eu quero com as pessoas. Então eu não faço legendinha, e aí, gostou? E tchau. Não, eu dou uma explicação, convido a pessoa para ver mais aulas, porque eu estou construindo aqui uma relação, porque eu quero que uma parte dessa audiência depois venha se aprofundar nesse relacionamento lá na Bimedia Class com a gente. Claro que eu vou continuar fazendo aqui os conteúdos grátis, distribuindo dicas e técnicas e estratégias e despertando as pessoas para o digital, porque isso aqui é um papel que eu me propus de trazer essa experiência aqui para fora. Trazer essa vivência que a gente tem, né, dentro de outros negócios e outros segmentos e outros modelos de empresa e tamanho de negócio para falar com empreendedores que não contratariam a gente como agência, mas gostariam de aprender o que a gente faz lá, né, no mundo comercial de alto ticket e altos valores de investimento em mídia em geral, né, em mídia e produção e tudo mais. Então vamos ver aqui outro que eu achava que não ia fazer grande sucesso. Era esse aqui, ó. 7 coisas que você pode fazer nos próximos dias para melhorar o alcance geral, sem treta. Sem treta, porque tem uma outra história lá atrás que eu não vou nem falar agora. Esse aqui, o que eu apliquei aqui? Eu apliquei a lógica do carrossel, só que numa tacada só. Então, isso aqui é um conteúdo que se eu refizer, olha que legal isso aqui, ó. Eu testei com a galera que o tema funciona. Então, eu validei que o tema funciona. Eu tive 319 salvamentos, 72 compartilhamentos, 9.007 pessoas alcançadas, 643 engajamentos, que são as pessoas que interagiram diretamente além da visualização. Então aqui ainda tem a possibilidade de turbinar esse reel aqui. Então o que acontece? Isso aqui é o mesmo comportamento que eu obtenho quando eu faço um carrossel também didático, denso e cheio de dicas e informações mais complexas e tal, que eu gosto de usar muito, vou continuar usando, só que ele funciona como se fosse um modelo de teste de ideias, porque foi muito rápido, eu só gastei o tempo para escrever, eu não tive que fazer layout, exportar um monte de card, depois subir lá para o gerenciador. Então o tempo de produção ele se encurta de uma maneira gigantesca e você pode e deve tirar proveito disso para você ter mais escala aí dentro dos seus materiais. Então basicamente, né, vamos empacotando aqui já a nossa aula para ela não ficar muito longa. Eu não quero uma aula matadora. Ó, esse outro aqui também deu 1000 e pouco, mas ó, aqui, ó, inclusive, aqui tem uma dica bem legal que pouca gente deve ter sacado, mas quem sacou já tá bem na frente, né? Que tem uma conexão muito grande com isso que nós estamos falando agora aqui, ó. É você pegar, fazer o seu story com GIF e depois transformar ele em Reel. Então isso aqui foi antes de eu chamar de Reel feio, né? É você pegar esse conteúdo, os vários tipos de conteúdo e explorar o tema que você está testando lá no story, traz ele para Reel, depois pega ali o material e transforma ele em carrossel. Cadê? Que é isso aqui, ó. Por exemplo, esse material eu tô terminando ele. É um carrossel bem denso, bem completo, falando desse funil de conteúdo. E você vai entender que dentro desse funil de conteúdo você não vai ficar usando só o Reel feio porque é rápido e fácil de fazer, mas você vai usar com muito mais facilidade e com muito mais quantidade, porque você vai ver que compensa. Esse monte de Reelzinho aqui, eles têm uma parcela muito importante nesse número final aqui de alcance geral da conta dentro do mês. Ó, tá vendo esse gráfico aí? Isso vale muito a pena você fazer, porque é um custo muito baixo. Então eu espero que tenha ficado claro aí o porquê que a gente tem que investir também nesse tipo de Reel que não é o superproduzido. Invista no superproduzido também, tá? Não é para ficar fazendo só desse.
Eu fiquei, ó, tanto é que eu estou mixando aqui, ó, dentro desse conjunto, claro que é muito mais fácil fazer esses aqui, eu também fiz opa, volta aqui, eu também fiz remix. Remix é um outro tipo de conteúdo que vale muito a pena você trabalhar com ele, porque, inclusive esse remix que está aqui, ele é uma mini aula explicando por que você deve usar remix e como é que você faz para ter uma avalanche de vídeos legais aí para você compartilhar, para você ter tipo um acervo, né? E eu vou dar um mini spoiler ali desse material. Depois eu vou ter aula de novo falando sobre remix, mas só para a gente ver aqui, ó. Então, dentro dos salvos, você vai criar aqui dentro dos teus salvos uma biblioteca de referências, de coisas legais, para que você ensine para o teu algoritmo do Instagram o que você gosta, o que você quer ver sempre. Então eu salvo aqui, ó. Eu salvo desde áudios, eu salvo um monte de áudio aqui, porque esses áudios depois eu uso para colocar nos materiais, para colocar nos vídeos. Eu salvo também carrosséis, eu salvo muito vídeo de remix, muito vídeo louco aqui, que eu nem sei se eu vou usar. A maioria deles talvez eu nem use, mas eu vou salvando, porque quando eu estou salvando esses materiais doidos, eu estou dizendo para o sistema a seguinte coisa: me mande mais materiais desse tipo. E aí você vai automaticamente começar a receber mais coisas legais diferentes, fora do que somente as contas que você segue. E também outra estratégia que eu uso é seguir muito criador de conteúdo de outros nichos que produzem coisas que não tem nada a ver com o que eu faço. Porque eu quero ter uma variedade em volta de mim e não ficar preso numa bolha de espelhos, onde eu só vejo pessoas que são parecidas comigo fazendo coisas parecidas com as que eu faço. Então você criar essa variedade de fontes em torno de você está colocando o sistema para trabalhar na sua curadoria de conteúdo, e isso vai melhorar o teu jogo, porque você vai melhorar as tuas bases, as tuas referências, os materiais que você passa a receber aí no seu dia a dia. Então eu acho que essa aula fica bem resolvida até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade ou tem alguma sugestão, é só me mandar ali por direct. Vai ser um prazer receber a tua mensagem e saber o que você achou dessa aula. Se você quiser também ir lá me dar um feedback da aula, vou ficar muito grato. Então conseguimos fechar nossa aula aqui num tempo dentro ou abaixo de 1 hora, que é o que eu gosto, né? Eu gosto de fazer as aulas entre meia hora a 45 minutos aí, para que fique boa para assistir. Se você é que nem eu, você vai assistir essa aula em velocidade de 1.5 até 2 para poder avançar mais rápido. Eu gosto de assistir mais conteúdo, então eu treinei assistir em tempo acelerado para que eu consiga consumir o dobro de conteúdo. Mas isso vai da loucura de cada um, então você fique à vontade para consumir como você quiser. Deixa eu colocar aqui a nossa aula de... então fechamos aqui a 13ª aula, Reels Fail. Vamos ligar a musiquinha para a gente começar o encerramento. E a gente se vê aí nas timelines da vida e no link da bio, onde tem mais 12 aulas, 13 atrás dessa, né? Contando a aula 0, mas tem mais 12, da 1 a 12 lá para você consumir. E são aulas que, se você consumir e você aplicar aí no seu negócio, você já vai ter uma diferença fenomenal. E se você depois entrar lá no BeMedia Class e virar nosso assinante, vai ser um prazer ter você como aluno aqui dentro. E se você já está vendo essa aula dentro do BeMedia Class, parabéns, você fez uma ótima escolha e a gente vai aí voar junto no digital. Nos vemos na próxima. Até mais. Obrigado.